Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa nosso encontro, né, que estamos fazendo todas as semanas, né, onde a gente está buscando desenvolver uma perspectiva nova, né, ou trazer, principalmente para os naturopatas, os terapeutas naturais e os profissionais de saúde que queiram, né, trabalhar com a área integrativa, alguns conceitos que no Brasil ainda são pouco explorados, mas a gente quer trazer esses conceitos, né, para serem trabalhados no Brasil de forma mais profícua, e com isso, nossa intenção, né, a professora doutora Cristiana e o meu, é que a gente possa valorizar, né, ainda mais o trabalho dos naturopatas, a partir de um trabalho que seja sério, científico, embasado em evidências. Nos dois últimos encontros, nós falamos de outros temas, né? Hoje nós vamos falar de um tema que para alguns pode parecer um pouco espinhoso, mas ele é um tema essencial para a prática clínica, né, sobretudo dos naturopatas que buscam, né, trabalhar com evidências científicas. Então a gente está falando sobre a leitura, né, o uso, né, dos exames laboratoriais e aqueles que são os mais essenciais, né, e sempre pautando, né, que essa leitura ela não é uma leitura de números ou indicadores ou marcadores de forma isolada. Essa talvez seja a grande diferença da leitura que faz um profissional naturopata para outros profissionais. Então, aqui é uma leitura não pontual, não de marcadores isolados, mas sim uma conduta, né, que fecha o que nós já vínhamos falando nas outras semanas, de um raciocínio clínico mais sistêmico, né, mais sistematizado. Tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é que o exame laboratorial, ele, ele sozinho, ele não serve para fazer um diagnóstico. Tá? Então, ele é uma peça, né, dentro dessa leitura, dessa avaliação mais sistemática que o naturopata científico vai ter que fazer. Né? Então, o exame laboratorial, eu acho que aqui a alegoria mais precisa é essa, né? Ele pode ser encarado como uma foto, porém, a gente vai utilizar essa foto dentro de um movimento, né? Dentro de um olhar mais ampliado. Ou seja, esse exame ele vai ajudar a fechar outras informações que a gente vai captando desse paciente durante, né, o momento da anamnese. Então, o exame laboratorial ele é uma peça, né, dentro desse raciocínio que a gente vai concluindo, né, para ao final desse paciente. Então, ele é uma foto, mas na verdade a avaliação toda é como se fosse um grande filme, né? Então, existe uma dinâmica que deve ser introduzida nessa avaliação, e não apenas um olhar pontual para aquele momento, porque o exame laboratorial é uma foto do momento do paciente. Alguns exames, inclusive, como a gente vai ver, eles são exames muito pontuais. Né? Um exame muito pontual, que a gente pode já mencionar, é o exame da glicose. Então, o exame da glicose vai dizer até que ponto a glicose, né, sérica, né, presente ali no sangue do paciente nas últimas 24 horas. Então, se o paciente no dia anterior, por exemplo, nas últimas 12 horas, ele ingerir, por exemplo, um bombom, uma bala, seja lá o que for, um chiclete, comer uma sobremesa, um sorvete, no exame, provavelmente, essa glicose pode dar alterada. Mas ele é um exame muito pontual. Né? Então, ele vai mostrar as últimas 24 horas, quando muito, da vida do paciente. Então, a foto é um dado
estático. Nós não podemos tomar nossas decisões com relação ao paciente a partir de dados estáticos. Por isso que o exame laboratorial ele é apenas um elemento desse conjunto, né, mais ampliado de elementos que conduzem a uma conduta, né, que conduzem a uma avaliação mais sistemática do paciente. E aí a gente tem, de certa forma, a partir de uma visão mais integrativa, a gente vai ter 3 pilares que nós não vamos poder abrir mão, né? O primeiro pilar nessa leitura dos exames laboratoriais é esse pilar de usar, né, da segurança clínica, né? Ou seja, esse marcador, né, quando a gente recebe ali os exames do paciente, alguns marcadores eles podem nos denotar um quadro, por exemplo, de risco imediato para o paciente, ou pelo menos de um risco mais elevado para esse paciente, né? Aí a gente colocou ali, por exemplo, né, algumas informações do tipo saúde renal, né? Então, um paciente com um desequilíbrio renal é um paciente que tem um risco muito mais elevado. E talvez, pela conduta, né, pela previsão de segurança para esse paciente, talvez seja o caso de encaminhar para um profissional especializado. A mesma coisa, condições, às vezes, infecciosas. Dependendo do quadro, às vezes por segurança clínica, para você, né, como um profissional, e para o paciente em especial, seria interessante, nesses casos, indicar, né, às vezes a conduta vai para um hospital, vai para um ponto de atendimento, procura, indica um profissional especialista. Então, esse é o primeiro olhar, digamos assim, é um olhar mais de segurança, de respaldo, né, técnico profissional. O segundo pilar é a ideia de contexto, né? E aí eu gosto de falar, né? Provavelmente muitos aqui ouvem ou já ouviram isso, né? Ah, eu passei por um profissional, levei os meus exames e está tudo normal. O que quer dizer estar tudo normal, né? O que é estar tudo normal, né? Então, por exemplo, a maioria, se não todos os exames, a leitura dos marcadores, né, ou seja, os valores de referência, eles são valores estatísticos. Eles não têm a ver com marcadores físicos, né? Por exemplo, um marcador físico, temperatura corporal. Então, por exemplo, não há dúvida entre um paciente que está lá com 35,6 graus e um paciente que está com 37,8 graus de temperatura. Não há dúvida com relação a isso. Esse é um dado físico. Tá? Agora, quando eu olho, por exemplo, uma hemoglobina glicada, quando eu olho uma ferritina, por exemplo, num exame, aquele número que aparece ali, ela é uma contagem, dependendo do marcador, mas ela é uma contagem a partir de uma perspectiva estatística. Então, os valores de referência que se apresentam ali no exame, eles são valores de referência estatística. Então, o fato do profissional dizer esses exames eles estão normais, quer dizer que aqueles valores do paciente eles estão dentro de uma distribuição normal. Né? Uma distribuição normal em estatística é uma forma de distribuição de valores numéricos e que apresentam uma certa homogeneidade nessa distribuição. Não quer dizer que a saúde do paciente esteja boa. Então, isso é importante a gente distinguir, que alguns pacientes podem ouvir isso e achar que a saúde está boa, está ideal, está normal, está ideal. Não. E alguns profissionais de saúde, inclusive, podem desconhecer que essa normalidade daquele exame é uma normalidade estatística. É uma normalidade estatística. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, os valores de referência que a gente usa no Brasil
para vitamina C, por exemplo, eles foram estabelecidos, né? A gente usa os valores que são de referência, são de um estudo de 1979, que foi desenvolvido nos Estados Unidos com uma população carcerária, e o número, né, a amostra utilizada nesse estudo foram de 5 presos. Foram 5 indivíduos presos. Então, imaginem que eu estou usando vitamina C hoje, 2026, com uma referência que é de 1979, que usaram 6 indivíduos norte-americanos presos, né, logicamente nos Estados Unidos. Então, imaginem o grau de distorção que eu tenho nessa referência. Então, é sempre importante eu entender qual é o que é o número, que a doutora vai explicar muito aqui hoje para vocês, mas qual é o contexto, qual é a referência que a gente está utilizando. Tá? E o terceiro pilar importante são, né, os padrões que a gente chama de padrões sistêmicos, que são a ideia de que um padrão ele vale muito mais do que um marcador isolado. Então, Professor por Cláudio, exemplo, sim, com licença, os seus slides não estão passando. não está nos 3 pilares? Não, estamos ainda no primeiro. Então, peraí. Parou de compartilhar? Não, ainda está compartilhando a primeira tela. Está Mudou? mudando? Sim. Uhum. E agora? Sim, os três pilares, primeiro, segundo e terceiro pilar. Perfeito. Obrigada. Obrigado, Jane. Obrigado, gente. Desculpem aí. Então, esses são os 3 pilares que eu estava comentando, e o terceiro pilar é a ideia do padrão sistêmico. Né? Ou seja, é muito mais. O ideal na leitura de um exame não é olhar o marcador isolado, mas sim o padrão que está se desenvolvendo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive nos casos reais. Então, ao invés de eu olhar a glicemia, por exemplo, do paciente e achar que aquele paciente é um paciente, por exemplo, diabético ou pré-diabético, vamos supor, o ideal é olhar a evolução do padrão. Então, eu vou olhar a glicemia, eu vou olhar a hemoglobina glicada, eu vou olhar triglicerídeos. Aí, na avaliação física do paciente, eu vou lá, vou medir, por exemplo, a circunferência abdominal, e a partir daí, eu vou gerar um padrão, né? Um padrão de avaliação. Então, o que nós devemos fazer sempre é olhar os padrões, né? E não os marcadores isolados. Então, esses são os 3 pilares ideais, digamos assim, da leitura que um naturopata, um profissional integrativo deve fazer. E aí nós temos um fluxo, né? Mudou o fluxo, o slide? Mudou. Perfeito agora, obrigada. Obrigado. Então a gente vai ter um fluxo desse raciocínio. Esse fluxo ele vai desenvolver, digamos, 3 grandes etapas, tá? E cada etapa, né, cada grande etapa vão ter alguns processos internos, tá? Então eu vou ter uma etapa, grande etapa, que a gente chama de triagem, que eu vou ter 3 passos que eu deveria identificar, né? Por exemplo, confirmar os dados do paciente, né? E aqui, confirmar os dados do paciente, por exemplo, é muitos pacientes trazem os exames e às vezes são exames antigos. Então, se eu não olho, por exemplo, qual foi a data em que aquele exame foi realizado, isso pode, né, se eu ficar observando só as informações sem olhar esses dados introdutórios, isso pode gerar depois um erro de avaliação. A outra questão é olhar, por exemplo, identificação. Por mais absurdo que possa ser esse comentário, né, vários pacientes às vezes nos entregam muitos exames e às vezes tem exames misturados. Né? Casualmente, por exemplo, nesse final de semana atendi uma paciente
que estavam misturados, os exames dela e da filha, né? Então eu tive que parar um tempo antes de iniciar a avaliação e separar os exames, porque eles estavam todos eles misturados. Isso é bastante comum. Outra coisa é avaliar, por exemplo, alguns marcadores, alguns exames, eles são, eles importam a gente saber algumas informações do tipo, o paciente está em jejum, qual foi o período do dia, o momento do dia que foi feito, né, aquele exame. Então, tudo isso é o que a gente chama de avaliações de triagem. Depois, a gente vai olhar, em termos muito gerais, assim, olhar o exame com um olhar mais ampliado, buscando algumas eventuais anomalias. E aí vem o terceiro passo, que é olhar a magnitude dessa alteração, né? De que forma que aquelas anomalias elas repercutem, né, em termos de magnitude de operação. Feito isso, a gente já pode ir para um segundo grande passo, que é o passo da integração. Que aí, então, eu já fiz uma avaliação mais ampliada, uma varredura. Agora eu posso, por exemplo, identificar padrões em diferentes marcadores que estão presentes ali nos exames do paciente. E eu posso estabelecer alguma eventual relação ou correlação, né? Correlacionar é estabelecer uma relação de causa e efeito, né? Então, eu posso pegar o sintoma que ele falou para mim, ali, as queixas iniciais dele, o uso de medicamentos, eventualmente, medicamentos, suplementos, e os resultados daqueles marcadores que eu estou avaliando. Isso também é importante fazer nessa etapa de integração. Tá? E aí, a partir daí, eu já começo a construir uma hipótese fisiopatológica que tenta responder aquele quadro clínico inicial do paciente. Feito isso, eu agora já tenho condição de estabelecer uma conduta, né? Ou seja, eu posso, dependendo do risco, eu posso encaminhar para outro profissional ou para um serviço, por exemplo, de saúde, de pronto atendimento de saúde. Eu posso verificar, eventualmente, a necessidade de repetir algum exame, porque isso ocorre também, tá? Isso aí na fase da triagem, a gente já vai conseguir identificar exames que estejam muito aberrantes, né? Exames que estejam muito fora, não há uma conexão para aqueles resultados, e aí talvez seja a necessidade de repetir aquele exame. E aí eu vou fazer, a partir dessa conduta, eu vou monitorar a avaliação. Então, eu vou estabelecer quais são os marcadores que eu vou querer estar avaliando nesse período que eu vou acompanhar esse paciente. Então, daqueles muitos exames, às vezes, que ele traz, vão ter alguns marcadores que vão gerar esses padrões, né, de avaliação, que talvez seja importante repetir mais à frente, né, para avaliar a conduta e o avanço clínico desse paciente. Né? Então, se a gente for olhar os exames de uma forma bem ampliada, existem alguns exames, e eu não vou me deter aqui, porque a doutora Cristiana vai trazer informações mais importantes para vocês. Né? Existem algumas categorias, alguns grupos, né, de marcadores que são muito importantes. Um marcador que é fundamental, sobretudo para o naturopata, que talvez seja o marcador mais sistêmico que a gente tem, é o hemograma completo. Então, o hemograma completo vai ter série vermelha, série branca e plaquetas. Só essa parte do hemograma, nós já poderíamos fazer um curso inteiro, né? Uma live inteira só sobre hemograma. Talvez seja o exame mais desprezado, é o exame mais barato que tem, né? De todos os exames laboratoriais, ele é muito barato de fazer. E ele é um exame que traz muitas informações. Então, eu consigo avaliar, né, não só a anemia, como a maioria das pessoas acham, mas eu consigo, por exemplo, ver no exame, né? Esse final de semana eu atendi uma paciente
que era evidente, olhando só o hemograma dela, que ela estava fazendo perda sanguínea. Ela estava fazendo perda sanguínea. Tá? Ou seja, ela tinha algum escape sanguíneo e ela passou por outros profissionais que não viram isso. Tá? Outras questões do tipo deficiências nutricionais, né? Disfunção, por exemplo, do fígado, uso excessivo de alimentos ou medicamentos, né? Os riscos ligados, por exemplo, às questões infecciosas, às questões inflamatórias, ao próprio estresse oxidativo, está tudo presente ali no hemograma. Né? Geralmente é a primeira folhinha ali do conjunto de exames do paciente. É um exame barato e que traz muitas informações, mas muitas informações mesmo. Tá? Um outro conjunto de exames que é muito comum é o exame de ferro, né, o doseamento do ferro e da ferritina. E aí eu posso fazer, inclusive, mais ampliado ainda, que é usar, por exemplo, ferro, transferrina, saturação da transferrina. Né? A gente pode ampliar e sofisticar ainda mais esses exames. Mas, por exemplo, a maioria das pessoas ou dos profissionais, né, acham que a ferritina é o estoque de ferro, que é o que se fala de forma mais convencional. Tá? Só que não é só isso, né? Então tem aqui um iceberg, né? Existe toda uma parte visível da ferritina, que é essa, né? O estoque de ferro do nosso corpo, mas existe também uma parte invisível, né? Ou talvez não tão diretamente visível, que é as disfunções da ferritina. Por exemplo, a ferritina ela é um biomarcador muito eficaz, muito importante para a gente entender, por exemplo, naquele paciente, o quadro de inflamação sistêmica desse paciente. A ferritina alterada, ela vai nos mostrar, por exemplo, um quadro, né, vai ter uma vinculação direta com a saúde hepática desse paciente, apontando uma direta relação com os quadros de esteatose. A própria síndrome metabólica, né, a resistência insulínica, ela vai se manifestar também, na maioria das vezes, pela resistência insulínica, pelo excesso de ferritina. E para muitos pacientes, a ferritina alta também ele é um biomarcador importante para avaliar, por exemplo, o uso excessivo, o abuso do uso de álcool. Tá? Então, ler esse marcador de forma isolada é desprezar uma série de outras informações relevantes para a saúde do paciente. Tá? E aí eu vou falar de um outro marcador, então, já que estamos falando de saúde, né, de eixo metabólico, que são os marcadores de resistência insulínica. Gente, isso aqui é uma epidemia. É uma epidemia. Tá? Resistência insulínica, vocês vão encontrar, sei lá, de cada 10 pacientes, 7, 8 vão estar num quadro de resistência insulínica. E aí, a gente não faz avaliação de resistência insulínica olhando um marcador isolado. A gente vai olhar o que se chama de teia metabólica. Né? É essa teia metabólica que ela pode, inclusive, ser mais ampliada, inclusive. Tá? Aqui a gente está falando dos 6 marcadores internacionalmente aceitos para avaliar a resistência insulínica, que é glicemia, hemoglobina glicada, insulina de jejum, triglicerídeos, colesterol HDL e circunferência abdominal. Gente, esses 6 marcadores são marcadores essenciais. Se a gente quer ter uma noção ampliada, mais sistêmica, do eixo metabólico do paciente. São esses 6 elementos aqui, olhados de forma integrada e não isolada, é que vão nos dar um direcionamento, inclusive, dentro de uma conduta sistêmica, de uma conduta naturopática séria. E aí nós estamos falando basicamente de uma orientação alimentar, de uma orientação em termos de práticas esportivas, né, de movimentação, de higiene e qualidade do sono, de manutenção do estresse
e de mudança da composição corporal desse paciente. Já indo para o fim, um outro marcador, outro grupo de marcadores importantes, né, também geralmente desprezados, é o perfil lipídico. Tá? O perfil lipídico ele vai me dar uma série de questões. A leitura dos marcadores, né, do perfil lipídico, eles vão nos ajudar a pintar uma condição desse paciente muito mais precisa. Então, o que ele vai me falar, né, esse perfil lipídico, numa leitura mais ampliada? Ele vai me dar uma noção muito clara, né, do perfil cardiológico desse meu paciente. Tá? E aí a gente pode fazer um trabalho belíssimo, como naturopatas, um trabalho de prevenção, né, olhando só esses marcadores simples do perfil lipídico. Esses marcadores também me possibilitam fazer uma mais sistêmica, né? Por exemplo, né, um dos marcadores que eu acho que também é equivocadamente interpretado é o triglicerídeo. Triglicerídeo não é só, entre aspas, tá, gordura no sangue. Até porque, tá, triglicerídeos, eles não estão ligados a consumo de gordura. Eles estão muito mais vinculados a consumo de carboidrato do que de gordura. Mas erroneamente se diz isso, né? Ah, é a gordura no sangue. Então ele é um marcador totalmente, em muitos casos, avaliado de forma muito errônea, e ele é um dos marcadores mais eficazes para a gente analisar o metabolismo, né? A velocidade de queima energética e de produção de energia desse paciente. Então o triglicerídeo ele é um fator fundamental. E aí triglicerídeos elevados, por exemplo, eles sinalizam muitas coisas e não tem muito a ver, por exemplo, com consumo de gordura, que é o que a maioria das pessoas acham e falam. Triglicerídeo elevado diz muito mais para mim, né? Diz muito mais para um profissional naturopata bem formado sobre excesso de carboidrato e álcool. Então, esse paciente provavelmente está tendo excesso de carboidrato, né? Principalmente carboidrato refinado. A outra questão é que os triglicerídeos são marcadores fundamentais para avaliar resistência à insulina e obesidade para o paciente. E a terceira questão é que existem muitos estudos que fazem a relação direta entre aumento de triglicerídeos e quadros de hipotireoidismo. Tá? Então, é um simples marcador que não pode ser olhado de forma equivocada como ele é avaliado na atualidade. E aí, gente, aqui vocês vão me perdoar, mas eu vou falar de forma muito ampla, porque isso aqui, sim, isso aqui é uma aula e uma aula muito profunda. Falar sobre fígado, né, geralmente tem esse erro também comum, simplista, de olhar o fígado só como o órgão que faz o detox do corpo. Tá? Então, é o que eu deixei ali, né? Reduzir uma alteração hepática a precisa de detox, que é o que mais a gente ouve, né? Ah, fulano precisa de detox porque tem um marcador que está alterado. É um erro clínico bastante grave, é grave, tá? Além de ser um equívoco, é um erro clínico, né? Bastante grave. É, marcadores hepáticos alterados exigem uma análise muito mais aprofundada. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, alguns marcadores, né, hepáticos. Enzimas, por exemplo, alteradas, podem me mostrar um padrão hepatocelular, né, dos hepatócitos desconfigurado, né, disfuncional. E aí eu vou ter que olhar ali, por exemplo, os marcadores tipo TGO, TGP, que são as enzimas alteradas. Isso pode me apontar, né, para um quadro de maior lesão dessas células, desse tecido hepático,
Ou ainda eu posso ter padrões, por exemplo, que a gente chama de padrões colestáticos, né? Que são os padrões de funcionamento do fígado, né? E aí a gente olhar, por exemplo, outros marcadores que são tão importantes quanto os marcadores como o TGO, TGP, que é a fosfatase alcalina, que é o gama-GT, né, que é o GGT, e a bilirrubina. E aí isso vai me mostrar o impacto das vias biliares, né? E de certa forma isso vai me mostrar o fígado, ele é um órgão fantástico, né? Olhar os padrões hepáticos é entender o paciente quase que na sua integridade. É algo muito lindo. Então eu não vou falar muito aqui, porque senão a gente ficaria muito tempo dedicado só nesses marcadores, tá? Por fim, mas não por totalidade, né? Quando eu quero olhar um paciente na sua integridade, então eu vou ter que olhar o hemograma, com certeza eu vou olhar o perfil lipídico, eu vou olhar a teia metabólica desse paciente, vou olhar o padrão hepático, o perfil hepático dele, mas eu não posso esquecer da tireoide, né? Pela complexidade da tireoide e pelo fato de que a tireoide ela exerce uma centena de funções no nosso organismo, né? Então, é o que eu botei ali, né? Na prática naturopática, a tireoide não é um sistema isolado, né? Ela é uma leitura sistêmica muito mais ampliada e a gente precisa fazer, por exemplo, uma relação, por exemplo, da tireoide com a existência de doenças autoimunes, a presença das disfunções da tireoide e o impacto sobre a qualidade do sono e o estresse do paciente, né? E as disfunções da tireoide, por exemplo, e as relações com a ingestão calórica, o estado nutricional desse paciente. Então, entender a tireoide e os seus marcadores é algo bastante complexo, mas que é fundamental para quando a gente quer olhar o paciente como um todo, né? E depois, só para encerrar, a gente tem que pensar, né? Uma das coisas que mais cai, digamos, no nosso cotidiano naturopático é avaliar pacientes em quadros inflamatórios. E aí a gente tem que pensar que a gente tem sim dois marcadores que são fundamentais, que é o PCR, né? Que é a proteína C reativa, e o VHS, né? Como sendo elementos importantes, né? Da gente entender como que esses marcadores, quando estão alterados, o que eles realmente nos informam em termos de quadro de inflamação sistêmica do nosso paciente. E aí, agora sim, para a gente encerrar com uma frase aqui de encerramento, e a gente vai passar a palavra aqui para a professora Cristiana, que é esse olhar de que a leitura dos exames na naturopatia científica não é uma atividade isolada. Ela é uma arte, e eu não digo que não seja, ela é uma arte, e como toda arte, ela exige tempo, ela exige prática, né? Ela exige exercício quase que cotidiano para que isso ocorra. E aí é a arte de integrar bioquímica, fisiologia, fisiopatologia, uma anamnese profunda e uma segurança, um grau de segurança para você, profissional, e para o paciente, sobretudo. Então vejam que, quando a gente fala isso, eu quero dizer que a gente precisa solidificar a formação do naturopata. Então é inaceitável, né, que eu peça exames e eu não consiga fazer essa integração de uma análise bioquímica do corpo, do conhecimento da fisiologia do corpo, das disfunções fisiopatológicas, né, daquele paciente, e eu não consiga associar, vincular, relacionar esse conjunto de padrões que eu extraí ali dos exames bioquímicos dele
com uma anamnese profunda que eu fiz desse paciente. Então, é isso que a gente precisa exercitar. Tá? Então, a leitura dos exames laboratoriais é algo mais profundo do que a gente pode imaginar. Tá? Então, eu vou de imediato já passar a palavra para a professora Cristiana e vocês fiquem aí, por favor, tá? Porque a gente tem uma surpresa ainda para vocês hoje à noite ainda. Obrigada, professor Cláudio. Vamos lá. Foi bem interessante, né? Isso é tão bom quando a gente entende o que está falando e a gente quer, né? Quer compartilhar o conhecimento. Isso é muito bom. Bom, vamos lá. Estão todos vendo a minha tela, o meu compartilhamento? Sim, Ok, obrigada. Vamos aqui para a apresentação. É lógico que o Dr. Cláudio falou, é exatamente isso. É importante a gente analisar todo o percurso do paciente, não só um exame, não só outro, mas tem exames que, lógico, que serão mais importantes do que outros. Toda a sua vida acadêmica, esse exame vai te chamar a atenção, né? Vai ter mais, né, chance de você ter acertos do que propriamente um outro que você até vê todos os dias. Não vai ter tanta determinação, né? Mas nós vamos aqui entrar aqui e vamos entender um pouco mais sobre essa jornada acadêmica do naturopata científica. Agora nós vamos entrar com a visão, né, da naturopatia científica, com ênfase em evidência. Vamos estar estudando o hemograma. Entenda uma coisa: todo paciente que traz um exame, ou todo paciente que você solicita, faz um pedido de exame, é importante você identificar para que você quer aquele exame. Não adianta você fazer milhões de pedidos de exame, igual eu recebo aqui, eles pedem exame por tudo e por nada. Não. Tem que ter uma clínica, tem que ter uma queixa para que você, ou é exame rotina, né? Ou é exame, aqueles exames de rotina que fazemos todos os anos, ou é um exame específico. Hoje em dia, já saiu de moda essa questão de você é bom porque você pede muitos exames, né? Hoje em dia, você só pede exame quando você precisa oficializar um diagnóstico. Então, é importante que você peça o exame já sabendo o porquê e o para quê, né? O hemograma é um dos exames chamado de completo, né? É hemograma completo. Só que, na verdade, ele não é completo, mas chamamos até hoje da nomenclatura completa, porque é um exame que nos mostra tudo do organismo. É um exame barato, assim como o Dr. Cláudio falou, é um exame que qualquer paciente pode fazer, né? E qualquer profissional deve fazer esse pedido de exame. Por quê? Porque cada célula presente, ela tem uma função no seu organismo. E nenhuma das células que está no hemograma, ela não trabalha só. Então, tudo isso que você viu, tudo isso que o Dr. Cláudio falou e muito bem falado, muito bem solidificado, é através do hemograma que você vai saber. Doutora, é preciso eu pedir tantos exames? Não. Às vezes, se você pedir um hemograma, você resolve a questão patológica do paciente, né? Por exemplo, vamos aqui entender um bocadinho aqui. O hemograma completo, que não é completo, igual eu já falei para vocês, é um hemograma, um exame que vai identificar as funções, o que está acontecendo com cada célula do sangue. Então, a gente tem aqui a série vermelha, que são eritrócitos, temos as células brancas, que são os leucócitos, e temos as plaquetas, né? Só que essas plaquetas, elas não são células inteiras, elas estão assim, elas estão fragmentadas, são fragmentos celulares. E muitas das vezes, os pacientes, às vezes os profissionais, entendem que plaqueta é uma célula inteira, e na verdade não é. E essa informação é pontual, lá na frente vocês vão entender o porquê, né? Na verdade, quando elas estão grandes, né, no exame aparece a quantidade tão grande, chamamos de megacariotes. Então, assim, aqueles megas, todo mega é grande. Quando elas estão megas, elas vão dar sinais de infecção, inflamação, doença, né, hematológicas, e aí a gente vai começar a entender a questão do exame, da necessidade de fazer o pedido do exame. Bom,
A série vermelha, né, ela tem um foco de observar as células. Só que essas células, ela é exatamente igual à sua vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Não é isso? Então, as células também têm um processo de nascer, a célula que nasce, a célula adulta e a célula madura, que já não tem tanta serventia, é preciso fazer a recolha dela. Bom, vamos aqui. As células hemácias, né, usa esse termo porque é um termo científico e em vários livros tem esse termo. Tudo isso aqui é a mesma coisa, tá? Todos esses três nomes aqui eu estou me referindo a essa célula madura aqui que vocês estão vendo, tá? Então, a célula hemácia, que é esta aqui, ela é usada por nome técnico, fisiopatológico, que a gente vê em livros e tudo. Eritrocitos também é essa célula. Olha que legal. E os glóbulos vermelhos, popularmente chamado de glóbulos vermelhos, é exatamente a mesma célula. Então, nós temos vários nomes para a mesma célula. Mas nós temos uma questão interessante. Temos várias fases para a mesma célula também. E aí a gente entra na questão de vamos dividir essas fases, né? As células, né, a questão do metabolismo é trabalhar em conjunto. Então, em tudo que existe metabolicamente, existe uma parceria dentro do organismo, né? Todos os organismos, todo o sistema trabalha em conjunto, né? As células, as hemácias, né, sem núcleo, né, elas não têm núcleo porque ela tem uma função, e ela não é uma célula comum, que nós vamos ver lá na frente, elas não têm núcleo. Então, já sabemos que essas células não vai ter núcleo por toda a sua vida. Elas são o núcleo em alguma parte da vida. Outras formas mais interessantes da gente entender isso são essas células aqui embaixo, né? São todas as mesmas células. Só que isso aqui é um recém-nascido, esse aqui é um jovem adulto e a outra célula é uma célula que já está no final da vida, fazendo o que veio para fazer. Os retículos, eles são hemácias muito jovens. Essas hemácias, eles terminaram de nascer. É um recém-nascido que terminou de nascer, terminou de sair da medula. Ele não tem função. A função dele é curta, é processar, é amadurecer. Já viu uma criança de 1 ano ter função? Não tem. Um recém-nascido ter função? Não tem. Mas, se ele tiver em grande escala no metabolismo, tem problema. Então, ele só precisa nascer a mesma quantidade das células que vão morrer. Pensa um quadrado que cabe 1.000 pessoas. Se cabe 1.000 pessoas em um quadrado, que é o metabolismo, só pode entrar uma pessoa quando a última pessoa morrer. Morreu uma, vagou um espaço, vem mais uma célula. É exatamente isso aqui. As células jovens, não é? As hemácias jovens, ela tem esse formato aqui. Elas estão ligadas aqui. Elas são o núcleo. Elas, dentro desse plasma, ela tem o plasma e tem um núcleo que é ela mesma, não é? Aqui, os eritroblastos são células maduras, aqui, maduras, ainda com núcleo, quer dizer, ela ainda é o núcleo. E nós temos as hemácias, que são essas aqui, que elas não têm núcleo, porque essa célula que ela vive, esse processo, ela está entre 1 e 2 dias, depois que sai da medula. Entre 4 a 7 dias, ela está nesse formato aqui. Neste formato aqui, nessas quantidades de dias, ela é injetada para fora. Então, essa célula aqui, esse roxinho, ela é injetada para fora da célula. Aí, ela começa a vida útil dela. Por que isso? Porque ela não vai ter núcleo. Ela é côncava. Por que ela é côncava? Porque ela precisa o quê? Ela precisa ter muito espaço para carregar o oxigênio. Se essa célula vier com defeito, né, ela tem um problema genético, mas ela precisa vir aqui, desta forma aqui. E ela não pode ter núcleo, porque quanto mais, se ela tivesse núcleo, ela carregaria pouquíssimo oxigênio e a gente não sobreviveria. Então, ela não tem núcleo para levar mais oxigênio. Vamos aqui. Aqui nós temos uma questão interessante que são as hemácias. Então, imagina que os reticulocitos são jovens apenas por algum período. Ele não tem como ser jovem muito tempo. Ele tem um tempo determinado para ele ser jovem. Ele tem que amadurecer. Então, o organismo tem pressa.
de 1 a 2 dias, ele ainda é uma célula sem função, igual eu te falei. A partir desse dia, a partir do terceiro dia, ele vai ser um eritrocitos maduro. Aí ele começa a ter função. Ele precisa entender que ele precisa captar o oxigênio que entrou no corpo, que fez a troca e levar para tudo, desde o coração, o cérebro. Ele precisa fazer o trabalho dele. E esse rapazinho aqui, ele tem passe livre em todas as portas do metabolismo, né? Só que essas células, elas têm uma questão bem interessante. Elas nascem, reproduzem e morrem. Quando elas morrem, é preciso que alguém faça a identificação dessas células velhas, células que já não estão levando tanto oxigênio quanto precisava. Lembra do quadrado de 1.000 pessoas? É essa questão aqui. É preciso que tanto o fígado quanto o baço eles identifiquem e aí sim eles tirem essa célula do mercado. Só que existe nessa célula fragmentos. O nosso organismo ele é fantástico, ele não perde nada. Como essa célula já foi construída pela medula, que é a fábrica das células vermelhas, o organismo pensa o seguinte: eu não quero fazer a medula trabalhar muito mais para produzir a mesma célula. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reciclagem. E essa reciclagem, ele pega os restos dessas células, restos celulares, são partículas minúsculas, e aproveita todo o ferro que tem dentro dele e joga para a medula. A medula já tem parte das células para produzir novas células interessantes, né? E aí a gente entende que identificar uma infecção viral ou identificar uma infecção bacteriana começa a ficar simples. Quando você vê um exame, um hemograma na mão, você fala, só tem de informação isso, desvaloriza. Mas, na verdade, é um dos exames mais importantes de você ver todos os resultados do exame. Muitas das vezes eu nem faço pedido de exames extras, porque o hemograma ele já me dá uma complexidade de informação valiosa. Por exemplo, se eu tenho uma infecção bacteriana, eu tenho o aumento dos neutrófilos. Ele identifica toda a contaminação por bactéria. Cortou o dedo, a gente não conseguiu ver o dedo do paciente. O paciente está com o dedo dentro do sapato. Mas se eu vi que esses neutrófilos estão altos, significa que ele tem uma infecção bacteriana em algum lugar. É só investigar. Aí, na consulta, na anamnese, a gente vai descobrir. Mas se for um vírus, se for, por exemplo, um paciente que tem uma virose, tem a chikungunya, tem uma gripe, tem um COVID, tem alguma coisa, os linfócitos vão estar aumentados. Mas se tiver muito aumentado, a carga viral está altíssima. Quanto maior é o número dos linfócitos, maior é a carga viral. E o que é que a gente sabe de carga viral? Quanto maior a carga viral, mais grave é a patologia. A questão do HIV, do soro positivo, nesse exame de hemograma, você pode identificar perfeitamente esses pacientes que são contaminados. E então, quando eu identifico isso, aí eu vou pedir o exame específico, que é mais interessante do que a gente pedir todos os exames, né? Essa outra questão aqui é muito importante vocês perceberem isso. Não existe diagnóstico, prodiagnóstico, raciocínio clínico sem vocês perceberem o que são essas células. Vamos imaginar que essas células, os neutrófilos, é a única célula que consegue vazar a barreira de uma veia. Ela é uma célula migratória. Quando existe um corte na pele, quando existe uma queimadura, quando existe um furo, qualquer coisa que penetrou essa barreira aqui cutânea da pele, significa que esses leucócitos, eles vão ficar loucos para fazer a barreira daquela célula. Mas imagina uma coisa, ela migra, ela sai de dentro da veia e vai fazer uma barreira de proteção aonde tem a contaminação de bactéria, ok? A questão de fungo já é outra coisa. Isso aqui é local, ela vai atrás. Inflamou a garganta, você vai ver os leucócitos lá em cima no exame. Por quê? Ela foi até a garganta,
ela mandou mensageiros, ela identificou qual é a bactéria que está sendo afetada, qual foi a bactéria que invadiu, e ela cria uma resistência, uma barreira para que aquela infecção morra aqui. Então, não é tão ruim quando você vê um corte, né? Um corte, uma ferida inflamada. Você fala, nossa, a ferida está muito feia, está toda inflamada. Não. Quem gerou a inflamação, além da contaminação, foram esses soldados aqui. Eles geram a inflamação para destruir essa área e destruir o local dessa área. Depois geramos o que? A cicatrização. E aí vem os coágulos, vem a questão toda das células do corpo, né? Vamos aqui. Aqui nós temos aqui o ferro, que nada, sabemos que o ferro ele é acumulativo, ok? Tanto para o homem, que é mais grave para o homem do que para a mulher. Então, paciente que come muito ferro, que toma muita suplementação de ferro, ele também está em risco. Na verdade, o importante era a gente absorver ferro da alimentação. E naturalmente a gente já teria a quantidade certa. Só que tem pessoas que tomam o ferro na veia, tomam o ferro no músculo. Então, tem outras formas de tomar. E aí geramos um problema grave. Por quê? Todo ferro que entra no organismo, ele não é jogado fora, ele é feito uma reciclagem. A partir do momento que as células morrem, parte dessas células, elas voltam para dentro da medula, que o próprio organismo leva. Então, imagina, para ter uma anemia, é preciso ter uma disfunção muito grande. Muito grande. O ferratina, por exemplo, a questão da ferratina é que ela é uma proteína. E essa proteína da ferratina, alta ou baixa, ela necessita levar o ferro para onde estiver faltando no organismo. Se essa proteína ferratina estiver baixa, nós temos o quê? Deficiência de ferro. Mas por quê? O paciente não está absorvendo? Não, a ferratina não está entregando o ferro necessário. E se essa ferratina estiver alta, significa que temos ferro descontrolado no organismo, e também isso é tóxico, porque aí gera uma inflamação. Pode ser uma doença autoimune, pode ser uma doença mais grave, pode ser uma doença medular. Então a gente começa a fazer novas investigações. Por isso que é tão importante a questão de conhecer as células do hemograma, né? As hemácias, elas não possuem núcleo exatamente pelo que eu falei, porque elas precisam, elas só sabem fazer isso. Elas só sabem transportar o oxigênio no sangue. Quando a gente respira, olha que interessante, que rico é essa informação. Quando nós fechei a boca, respirei, dentro da cavidade nasal, nós temos riqueza de vasos sanguíneos. Então, nós temos essa riqueza de vasos sanguíneos nos quatro componentes aqui. Esses vasos sanguíneos vão aquecer o ar, para ele ser jogado para o pulmão. Depois que você joga para o pulmão, toda a questão, todo o sistema do pulmão, principalmente a questão respiratória do pulmão, vai fazer o quê? A troca de gás carbônico para oxigênio. Então, pensa bem, um paciente que tem problemas respiratórios grave ou paciente que já passou pelo Covid, eu tenho até um estudo científico falando sobre isso. Pacientes que não têm todos os alvéolos, que é um micro vaso capilar, é mais fino do que um fio de cabelo, é lá na pontinha que nós fazemos a troca do gás. Mas se o paciente não tem todos os alvéolos pulmonares, por exemplo, quem já foi entubado por causa do COVID, pacientes graves que tenha doenças crônicas do pulmão, essa hemácia não vai conseguir fazer todo o trabalho, porque ela só vai fazer o transporte, ela é só um carro, ela é o carro do correio. Ela só vai fazer o transporte do oxigênio liberado pelo organismo. Então, se o paciente já tem um déficit de pulmão, ou já tem um problema respiratório grave ou crônico, significa que ele não está fazendo a captação do oxigênio, não está fazendo a troca, que isso é muito importante. Então, o núcleo dela, ela não tem núcleo, o espaço do núcleo é toda preenchida por oxigênio, né? Uma questão interessantíssima é que nós temos duas peles. Essa pele que nós vemos, que é a literatura entende que é uma pele de barreira protetora de tendões, protetora de músculo, protetora dos vasos sanguíneos, protetora de um monte de questão.
Então, é a pele que sustenta protege todas as nossas questões internas, todo o nosso sistema interno. Mas o sangue também é considerado uma pele, né? E essa questão, mesmo o sangue sendo um líquido, por que então que ele é considerado um tecido? Ele é um tecido sanguíneo. Esse tecido sanguíneo, por que isso? Porque ele carrega junto com ele proteínas, nutrientes, hormônios, minerais. Então, isso faz dele uma pele. Então, sim, o sangue é um tecido conjuntivo sanguíneo, que é muito importante o profissional entender isso, né? A questão dos leucócitos é muito interessante. Eles são os soldados violentos. Os leucócitos, por exemplo, ele é como se fosse a chefe da sua imunidade. Ele é que registra quantas vezes você foi afetado por um vírus da gripe, por exemplo. Quando existe uma contaminação por um vírus, uma bactéria, o que que acontece? Por exemplo, a garganta. A criança nunca teve uma inflamação de garganta, mas vai chegar um dia que ela vai ter a primeira. A partir do momento que isso acontece, essas células soldados, que é a frente de batalha de tudo, elas vão correndo lá identificar qual é a bactéria que infeccionou essa pessoa. Ele vai, colhe a informação da própria bactéria e guarda no seu sistema autoimune. Está guardada, está registrada. Sabe por quê? Porque da próxima vez que aquela criança adoecer de garganta inflamada, de amidalite, ou de um otite, ou de outra infecção, ele já sabe quantos soldados ele vai mandar para a defesa. Isso é muito importante a gente entender isso, né? Então, assim, as infecções, é importante a gente saber que nem as infecções são tão ruins para o organismo, ela gera imunidade, e isso é muito interessante. Então, aqui nós temos os linfócitos e os monócitos. Os macros, por exemplo, essa questão dos monófilos, eu sou apaixonada por essa célula. Vocês sabiam que essas células, elas fazem a fagocitose, ela come tudo que é extra que está sobrando no seu organismo. Células doentes, células velhas, células que não produzem mais, células que não trabalham perfeito, ela faz a fagocitose, ela come, ela determina ali. Só que ela é uma célula que é a última a morrer no corpo humano. Depois de 24 horas da morte do ser humano, ela ainda tem energia para fazer fagocitose em todas as células, fazer o processo da morte, faz ainda, come tudo o que está se produzindo. Ela só vai morrer, parar de trabalhar, quando ela própria não tiver energia mais. Enquanto tiver energia nas células, ela está trabalhando. E nos estudos mostra que ela fica trabalhando até 24 horas depois da morte. É lindo, perfeito. Nosso corpo, ele é exatamente o que a gente precisa que ele seja. Ele é eficiente, não é? Essas células que a gente trata como alergias, é muito interessante ver que às vezes elas vão estar mais altas. E aí não é uma gripe, é uma simples alergia, é uma rinite. Então ela combate, né? Ela combate essas coisas, ela mostra um determinante aí muito importante. E todas as químicas que estão extra no organismo de resíduo celular, esses macrófagos, eles fazem um trabalho exemplar, né? As plaquetas que a gente vê, né, normalmente fazendo a coagulação, ela vai logo após de uma identificação da bactéria, logo após os soldados da inflamação vir, ela vai para fechar o corte, para fazer a coagulação, que é muito importante. Agora a gente tem, lógico, temos umas condições clínicas que às vezes a gente ignora, né? Ignoramos, mas não é importante a gente fechar os olhos, é muito importante a gente abrir os olhos para essas questões, né? A policitemia é uma condição clínica, né, que gera o quê? O aumento anormal dos glóbulos vermelhos. Quando você vê um exame que ela está alta, né, que as células dos glóbulos vermelhos estão altíssima, nós podemos entender que esse paciente ele vai ter dormência,
né? E ele precisa estar alto na frequência de 48, 52 por cento do exame da taxa normal. Aí o que que nós vamos ter? Nós vamos ter membros, membros inferiores e inferiores aumentado. Você viu que aqui mudou a coloração, né? Aqui só está nos dedos, a coloração e também incha. Por quê? Quando você toca nessa lesão e toca na outra mão que está inchada, está contaminada, ela faz o quê? Essa que está inchada, ela está quente. Ela está mais quente do que a outra. Às vezes não incha a mão toda, né? Não incha o braço todo, incha só os dedos, igual estamos vendo aqui. Mas se você tocar nesta mão e tocar nesta mão, a temperatura é diferente. Aí não precisa nem exame, né? Aí não precisa nem exame, porque a clínica do paciente já te falou que as hemácias estão em volumes maiores. Mas é importante fazer o exame. É importante para que você fique com o registro, né, laboratorial. Normalmente isso acontece em alguns casos, algumas clínicas. Vamos lá entender, né? Os sintomas mais comuns que os pacientes chegam no consultório se queixando é a questão que você vai poder identificar dores de cabeças constantes. Doutora, minha cabeça não passa por nada. Eu tomo medicamento, eu acho que passou, eu acordo com ela e amanheço com ela. Então, pode sim ser um aumento de plaquetas, né? Dores e coceiras, a coceira dessa patologia, dessa questão, é uma coceira que pica, vai picando no corpo todo. Não é uma coceira de coçar, ela pica o corpo todo. E isso é muito importante você identificar. Por isso é importante fazer o hemograma. E lógico, vai ter a clínica. Quando tiver muito tempo com essas plaquetas altas, o paciente ele vai dar quase como se fosse a necrose, mas não é uma necrose. Aparentemente, visão pode ser, mas não é. Nós temos aqui alguns coágulos aqui dentro da pele e, lógico, são em locais pontuais. É exatamente nesses locais que vão surgir essas lesões. Cansaço extremo, vista turva, vermelhidão no rosto, que não é uma vermelhidão por completo, é uma vermelhidão que normalmente é só aqui, não é na mandíbula, não dá na mandíbula, mas dá aqui na direção do nariz, que é importante a gente saber essa questão. Aqui, a complicação que também as plaquetas mais altas podem dar, por exemplo, cardiovasculares, né, tromboses, o que que a gente vai identificar aqui? Quando estão muito altas, significa que pode acontecer um acidente, né, um acidente vascular cerebral. Pode acontecer isso aqui. Porque quando elas estão altas, o sangue fica mais espesso, né? Ficando mais espesso, pode gerar coágulos e pode fazer o quê? Romper alguns vasículos no cérebro. Então, pode dar um acidente vascular cerebral, sim, né? Um bloqueio do fluxo e ali gera um rompimento, né? E às vezes, quando há um rompimento, é até mais interessante que já resolve a questão. Às vezes não dá tempo, às vezes não dá tempo, né? Infartos também do miocárdio, que é muito importante a gente ver isso. Muitos dos infartos, às vezes, é a questão do sangue. Não é a questão de alimentação, não é a questão de gordura, não é a questão genética, é uma questão de um hemograma poderia salvar a vida daquela pessoa. As tromboses venosas dá, por exemplo, em pernas de pessoas obesas. Mas, doutora, só em pernas de pessoas obesas? Não. Pessoas magras também dá trombose. Tanto as mais profundas, que são as tromboses igual tá essa daqui, quanto as mais locais, que são mais raras, mas acontece sim. Então, essa trombose, ela é interessante porque é muito visível. Mudou a perna, mudou a coloração, já temos aí uma questão muito séria para resolver. Eu tenho pacientes que estavam para perder as pernas, já estava assim, num nível muito elevado, e a gente conseguiu fazer a redução das plaquetas e conseguimos organizar a vida do paciente, né? E até ele consegue perder peso depois da organização disso, né? Outras questões que pode aumentar, elevar essas plaquetas são doenças, por exemplo, lembra que eu te falei que pacientes que têm problemas crônicos pulmonares vai diminuir a absorção do oxigênio, gerando danos até nas células do sangue, que são as primeiras a adoecer. Então, aqui,
Pacientes que têm problemas crônicos, que são as DPOs, que são doenças crônicas do pulmão, elas não vão fazer a troca gasosa. Então, isso realmente vai alterar a produção da enzima, vai alterar para mais. Às vezes, altera o tamanho. Umas saem menores, outras saem maiores. Às vezes, altera a viscosidade do sangue, fica muito mais grosso, espesso do que o normal. Às vezes, que a embolia pulmonar, a maioria das embolias pulmonares, em casos agudos, é exatamente as plaquetas que estão altas. E a gente ignora esse fator muito importante, tá? Às vezes, eu posso te falar determinante para a vida de um paciente. Em pacientes adultos, é óbvio que para homem e para mulher tem fase, tem locais, tem doses diferentes para estar no sangue. Então, esses marcadores estão entre 4 e 6,5, 6,1, por exemplo. Ou em mulheres está entre 3 a 5,5 ou 5,4, por aí. Se eles estiverem baixo, eles estão me identificando uma anemia. E quando o paciente tem anemia, tem essa questão da anemia aqui, significa que ele pode aparecer palidez, pode aparecer fadiga, pode aparecer cansaço extremo e falta de ar. Temos um detalhe importante. Nos pacientes de pele negra, a anemia, a palidez, ela vem de forma diferente. Então, muitas pessoas, pacientes que têm a pele negra, elas vivem com anemia um tempo largo, porque elas não são identificadas, porque não fazem o exame e não identifica. Então, a palidez nesse paciente vem de forma diferente. A palidez na pessoa branca, parda, amarelo ou mameluco, que é uma mistura de raça, nós temos a palidez na pele total. Você olha para a pessoa, não é aquela palidez oncológica, que também tem, mas é uma palidez que está estampada no rosto. A palidez de um paciente de pele negra, de pele mais morena do que uma pele branca, significa que ela vai ter locais que ela vai ficar pálida. Ela vai ficar pálida nessa região, ela vai ficar pálida na região da boca e vai ficar pálida na testa. Você fala, doutora, isso é científico? Não, isso é clínico. São 35 anos eu mexo com anemia e a gente já identificou a palidez em pessoas negras, que é muito interessante a gente estar olhando isso. Óbvio que se não tem absorção, troca de oxigênio, liberação do gás carbônico, troca de oxigênio, não tem uma hemácia saudável, a gente entende que vai ser uma anemia que vai trazer problemas. Mas aí há uma outra questão, né? A questão de deficiência de ferro, porque não faz a troca, quem vai recolher aquela célula morta já não recolhe tão bem, e a gente tem a deficiência de vitamina B12. Né, que é muito importante a gente fazer isso. Normalmente a gente vê isso aqui em pessoas que têm problemas de tabagismo, alcoolismo, doenças hepáticas, cirrose, e pessoas também com problemas cardíacos ou pulmonares, insuficiência cardíaca ou pulmonares, né? A questão aqui são as doses. As doses das crianças mudam muito. É aqui que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente peca por não saber ler o exame, né? Recém-nascido vai sempre de 14 a 24. Entre 1 e 6 meses, vai de 10 a 17. Entre 6 a 2 anos, vai de 10 a 13. Não pode chegar a 14. Entre 2 anos e 12 anos, vai de 11 a 15. Menor que esses valores, esse paciente está instalado uma anemia, com todas aquelas funções em disfunção, né? Se está alta, nós temos aqui uma desidratação, que é muito tão sério quanto a anemia nesses casos aqui, tá? É importante a gente entender que quando a gente tem um exame na mão, a gente só precisa entender o que as células fazem, né? Eu vou passar rapidinho isso aqui, porque a gente já falou lá atrás. Tem só que entender o que as células fazem. Qual é o processo qual é a intenção do hemograma te mostrar aquela célula, aqueles valores. Depois que você entender isso, você faz um diagnóstico tranquilamente, tranquilamente. A observação aqui é o seguinte: o volume, né, de hemácias, elas são medidas, volumes, tamanho, formato, tudo isso é medido. Mas se esses resultados tiver 80,
chamada, quando está 80 ali, menor que 80, a gente chama de microcitose, microcítica. É uma anemia ferropril. O que que significa anemia ferropril? Falta de ferro. Se foi falta de ferro, a célula que é responsável por recolher não recolheu, a medula óssea não tá chegando ferro suficiente, esse paciente não está fazendo a absorção do ferro de forma alguma, porque existe essa anemia aqui. Quando está 100 ou mais, chamamos de macrocítica. Então, é a carência, né? Não sabe fazer o reconhecimento e assegurar tanto a vitamina B12 como os folatos, né? Que é muito interessante a gente entender isso. Por exemplo, quando a gente tem uma anemia dessa questão aqui, com as hemácias nesses níveis aqui, para mais ou para menos, nós temos aqui a deficiência de absorver cobalamina, que é a vitamina 12. E também temos a deficiência de absorver e de manter o ácido fólico. Mas por que que é tão importante eu coloquei 3 bananas aqui no processo diferente? Significa que se eu não faço esse processo aqui, se eu não tenho ferro suficiente, se eu não faço hemácias saudáveis, que é o glóbulo vermelho, se o meu organismo não tá com carência de cobalamina, tá com carência de ácido fólico, significa que o processo do amadurecimento da célula não está normal. Ela fica entre o verde e o maduro, fica entre aqueles 4 ou 5 dias. Então, ela não consegue amadurecer totalmente porque não vai conseguir morrer. Então, elas morrem aqui nessa fase de quase madura. E isso é importante por quê? Porque o nosso DNA, ele só vai funcionar se tiver isso aqui perfeitamente. Ele só vai funcionar se tiver a questão de oxigenação perfeitamente. Entendeu como é que é importante uma coisa leva a outra? A questão aqui é uma questão bem simples, né? Doenças que, por falta de anemia, por falta de vitamina, da cobalamina, são frequentes. E muitas das vezes as pessoas confundem essa doença com, por exemplo, uma ausência, ferratina alta, ferratina baixa, começa a colocar culpa em um monte de situação. Na verdade, a questão do metabolismo é mais complexo do que a gente pode imaginar. Ele se complica e ele se simplifica. Por quê? Se você entende que existe essa anemia, que a produção de glóbulos vermelhos são grandes, são disformes, são maiores e outros menores, significa que a gente só tem que entender como fazer para aquele paciente voltar ao normal. E aí vem o cansaço extremo, falta de ar, e você fala, é o outro problema. É um fígado intoxicado. Na verdade, o fígado ele é maravilhoso. Ele não intoxica por pouca coisa, não. Uma pessoa que bebe a vida toda só vai dar problema de cirrose hepática quase no final da vida dele. Então, ele é muito resistente. E não é um chazinho verde, não é um suco verde que vai desintoxicar um fígado. O processo, ele é sistêmico. Ninguém, técnica nenhuma, consegue desintoxicar um fígado se você não fizer a correção de todas essas células. O fígado, ele é um processo, ele é uma fração do todo o processo que você vive no seu corpo. Então, não podemos pensar em desintoxicar um fígado, não podemos pensar em só fazer uma desparasitação. Tem profissionais que tudo é desparasitação. Na verdade, o sistema é muito mais complexo do que uma verme no intestino. Tá muito além disso, tá além das fronteiras que a gente consegue ver, né? As anemias mais, né, complexas, que a gente entende que são condições autoimunes, específicas, por exemplo, pacientes que são oncológicos, pacientes que fizeram bariátrica, é uma anemia específica. E tá tudo bem você não conseguir fazer uma suplementação, porque aquele paciente às vezes nem consegue, né? E mais no caso, a suplementação oral, porque às vezes o paciente não consegue fazer a absorção de todo aquele. Normalmente acontece essas anemias aqui, principais, quando você tem uma bariátrica, dietas prolongadas, dietas erradas, dieta de modinha ou condições especiais, que é a questão dos pacientes que têm mais questões de saúde, né? A questão aqui a neuropatia periférica, são todas aquelas patologias que eu mostrei lá atrás que vai afetar nervos, vai afetar
vai afetar tendões, vai afetar a circulação, afeta muita coisa. Porque o paciente ele reclama, doutor, eu durmo e eu tenho uma parte do meu corpo dormente, né? Aí eu tenho, às vezes, não chega a ser dormência, mas ele fica formigando. Essa é a expressão que o paciente usa para te mostrar o que ele sente. Ele quer desenhar uma figura da dor dele, quer desenhar o problema, então ele fala isso. E a gente entende que essa é uma questão de baixa absorção de vitamina. Mas se você prescrever vitamina B12, a cobalamina, não vai resolver o problema do paciente, porque a questão não está na absorção, a questão está no sistema todo. E a gente tem outros detalhes, né? Que vai dar mais problema, por exemplo, a debilitação quando você tem, por exemplo, um problema novo, tá? Tô falando em paciente novo. Quando você tem um problema de Alzheimer ou até mesmo de falha de memória, muitos pacientes falam hereditário. Muitos profissionais falam, não, isso é hereditário, sua mãe teve? Ah, você vai ter, se acostuma, é isso mesmo. Não tem o que fazer. Na verdade, não. Tem o que fazer. Se você fizer a suplementação, se você fizer a correção completa, você pode sim ajudar a questão do paciente melhorar. Às vezes o paciente ele reclama ou você pede para olhar a mucosa da boca, a língua do paciente ela está maior, mas ela não está maior ao ponto do paciente não conseguir falar e nem respirar. Ela está maior do que a boca. Aí muitos profissionais falam, isso é contaminação, isso é ferro, isso é, minérios errados. Não. Às vezes é só essa questão das deficiências aqui, que uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, sim. E nessa questão dessa demência de vitamina, essa carência, né? Demência porque não sabe raciocinar, ela vai levar, sim, a língua mais inchada, vai levar a língua dormente, sem paladar, e às vezes é aquela sensação de queimação. E isso é normal aparecer no nosso consultório. A questão aqui dos tipos de anemia, se ferropril, né, que a falta de ferro, ela estiver baixa, esses dois fatores estiver baixa, nós temos instalada aqui essa anemia. Né? A megaloide são anemias mais, então são células a mais, megoblasto, então é falta de ferro e falta de ácido, então elas estão para cima, então é mais, é muito grande, volumes maiores, tamanho diferente. Doença crônica também, muitos dos casos, doenças crônicas não são diagnosticadas porque você olha para o exame e está normal, está dentro do padrão. Você pega exames que outro profissional viu, tem um monte de visto ali. Vi, tudo ali, checklist. E aí você vê que realmente está normal. Mas se você for identificar e consultar esse paciente, você vai perceber que o sistema não está bem. Aí você vai identificar, né? A ferropril baixa, quando está do tamanho, né? Tamanho ele vai estar baixa. Quando ele está maior, ele vai sempre estar em questão de paralisia, ela vai paralisar algum sistema do organismo. E isso aqui é exatamente o que está aqui em cima, tá bem? Bom, aqui o que é que nós temos aqui? É só uma forma de vocês mentalizarem mais fácil. Depois vocês vão ter o conteúdo e vocês vão olhar. Quando tem uma leucocitose total, entre 4.000 a 11.000, tranquilo. Quando tem uns neutróficos de 50 a 70, né, tá dentro. Mas se tiver mais do que isso, nós temos infecção bacteriana, que é interessante a gente sempre pensar nisso. Quando a gente tem os linfócitos a mais de entre 20 a mais de 40%, aí nós temos uma infecção viral. Essa infecção viral está muito a mais, essa infecção viral é uma gripe, é uma virosezinha que está em todo o território onde você está fazendo seus atendimentos, ou é uma infecção viral que levou lá para cima os linfócitos? Se for, aí a gente tem uma doença grave, né? Por exemplo, o HIV, que é virose. O zoonótico, quando tem A1 a 4, aí a gente fala assim, tranquilo, alergiazinha, olha, toma isso aqui que vai passar, porque é alergia é do paciente, vai estar sempre por ali, muda a estação, ele vai ter alergias. O basófilo, se tiver A1, é muito raro. Eu ainda não peguei nenhum que tivesse. Sabe por que que eu não peguei? É interessante eu falar isso. Porque antes de baixar para 1, menor que 1, eu encaminho o paciente.
Então, eu passo essa batata quente para o Sistema Único de Saúde. Então, eu sei que esse paciente precisa de um medicamento injetável, precisa estar dentro do hospital para que faça esse tratamento aqui. Mas é raro porque os pacientes, os profissionais, eles têm essa atenção aqui, que é muito importante a gente entender. Os mosócitos, ele de 2 a 8 é infecção crônica. É um paciente que tem uma ferida na perna que não sara, é um paciente que tem uma doença que está degenerativa, já está na fase degenerativa, é crônica. Não tem picos agudos, é o tempo todo com aquela infecção. Uma inflamação, não de garganta, mas uma infecção de uma ferida que foi contaminada no passado e ela não consegue cicatrizar. Então, isso aqui vai estar sempre alterado. A gente vai ter que entender isso. Então, leucocitose, inflamação e infecção. Leucopenia é imunossupressor, está tratando de imunidade desregulada, está baixando a imunidade, está subindo com violência, e aqui infecções mais graves, né? As plaquetas vai variar sempre entre 15 mil a 400 mil. Mas se as plaquetas estiverem alta, mais que 400 mil, aí a gente já fica atento. Porque pode ser uma inflamação, infecção ou neoplasia. Porque aí pode ser um câncer se apresentando com as primeiras células do câncer. E se a gente tiver isso aqui, você pode fazer o que você quiser. O paciente ele nunca teve câncer, o paciente nunca, mas se ele tem a maior do que isso aqui, a gente pensa logo em neoplasia, que é muito importante. Às vezes o hemograma ele não tem o valor, o profissional ele não dá o valor que o hemograma tem, né? As plaquetas baixas, aí é a dengue, X dias vai passar, porque a gente tem a clínica da patologia, é uma doença autoimune, é um problema medular, a gente sempre vai jogar por isso aí. A questão da insulina é simples, é muito simples a questão da insulina. E a gente já está terminando, tá bem? A questão da insulina é bem simplesinha. A insulina só veio no organismo, é todo o açúcar que fica passeando no seu sangue. E esse açúcar é importante. Não o açúcar, mas a glicose é importante, porque ele vai dar energia ao cérebro, ele vai dar energia aos músculos e energia ao sistema nervoso. Então, é muito importante que você coma frutas, que você tenha uma alimentação diferenciada, não com chocolate, não com doces, porque esse açúcar extra que entra é que é o problema. É porque às vezes a gente só comendo a fruta com casca, a gente já está fazendo essa suplementação de glicose e o sangue entende perfeitamente bem. O problema é quando você exagera em pão, arroz, frutas, todo o carboidrato que tem excesso desse açúcar, né? Que aí sim, o problema a gente mesmo gera o problema, né? A gente compra o problema parcelado na prateleira do supermercado. Da mesma forma, a gente pode comprar nossa saúde, né? O papel da insulina é fácil. Ela é uma hormônio que ela sai do pâncreas, porque ela vai precisar entrar na célula. E ela não, entenda, não vai entrar nada na célula, ela não vai fazer a função dela na célula se não tiver a glicose certa, se não tiver a dosagem certinha. E ela precisa disso. Então, a glicose em jejum. Uma coisa muito interessante também, que a glicose, ela é fiel. A pessoa tem 2 metros de altura e tem a 30 centímetros de altura, não sendo criança, né, sendo um adulto, ela precisa ter o mesmo nível, entre 70 e 90. 90, 99, ainda é normal, tá? Entre 100 e 120, podemos classificar e promover esse paciente para pré-diabético. Quando passa maior que 126, maior de que 125, 25 e pouco, 26, já podemos promover esse paciente para diabético. Aí é mais complicado de retornar, né? Interessante é que a falta de tudo isso, a falta do equilíbrio, a falta corretamente da função da célula vai gerar a má absorção da insulina e pode gerar fadiga, pode gerar excesso de fome. Então, a disfunção da insulina, ela vai traçar uma outra questão no seu organismo. E isso é interessante, você só ouvir o paciente, você já entende. Só de ouvir, né?
O recém-nascido, de 0 a 28 dias, ele precisa estar com 49, 45, 90. A alteração entre 45, a gente já tem uma neoplasia, né, neonatal, uma hipocalcemia neonatal. Quando a gente pensa nisso, é gravíssimo. A gente não pode esperar, porque a gente perde esse paciente aqui em menos de 24 horas, né? Quando o paciente ele é lactante e o bebê precisa se alimentar daquele leite, então imagina, você tem que estar entre 70 e 110, mas 110 já era arriscado para uma outra pessoa, mas aqui não, ele precisa fazer nutrição, ele precisa dividir tudo aquilo que ele joga no sangue para duas, porque ele está dispensando o sangue dele para fazer a amamentação. Crianças de 2 a 12 anos é preciso estar entre 70 e 90, que é bem interessante. Aí a criança tendo 100 a 125 já é um pré-diabético, já muda. A única questão que muda é dos adultos à criança, e também os idosos muda um pouco. A questão de 126 já é uma criança diabética, e é grave. 70 já é uma criança que está abaixo, está fazendo pouca reconhecimento da glicose, né? Um adolescente de 12 a 18, os valores têm que ficar nesses valores aqui, 70, 95. Mas se está mais, tem resistência, né? Se está dentro desse possível, tem resistência de insulina. Se está 126, já é diabético. E aí a gente entende que o adolescente, ele tem um fator interessante. O adolescente, ele está passando por um processo hormonal. E às vezes essa alteração aqui não é de alimentação e não é do metabolismo, é uma questão hormonal. Isso tá em todas as literaturas, questão hormonal, tanto na menopausa, tanto na gravidez e quanto na adolescência, pode alterar esses números aqui, que é extremamente importante, né? Quando existe um adulto, independente do tamanho, o normal é de 70 a 99, né? Maior do que 120, 125 é pré-diabético, maior do que 126 é diabético mellitus, que é aquela diabetes mais fácil de resolver. 70 já temos aqui uma deficiência. Aqui os valores de idosos entre 80 a 120, né? 100, 110 é dito como dentro do normal. Depende do idoso. Depende do idoso, depende da patologia, depende se ele está acamado, porque quanto mais acamado ele fica, mais estável tá todos os resultados dele, acredita, até o dia da morte do paciente. Quando ele estiver perto da morte, no processo da morte, ele não tem pressão alta, ele não precisa tomar mais insulina, ele não faz mais perca de ferro, ele só tem, o organismo só vai se preocupar com o que necessariamente é vital para aquele organismo. Hum? Bom, chegamos ao fim. Eu gostaria de abrir as perguntas e entregar para o Dr. Cláudio e perguntar se vocês querem fazer alguma pergunta, tanto no meu conteúdo quanto no conteúdo riquíssimo do Dr. Cláudio. Eu estou à disposição. Muito legal, muito bacana. Pessoal, até vou fazer o seguinte, se a senhora me permitir, eu vou só para finalizar, para ver se eles entenderam, e dá tempo da professora tomar uma aguinha também. Deixa eu só compartilhar um negócio para vocês, só para vocês verem como é bonito quando a gente consegue fazer uma leitura integrada, né, de um exame, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui um quadro. Eu acho que eu tenho que parar de compartilhar a minha tela. Vou pedir para a Regiane fazer isso. Já fiz, professora. Já paramos o compartilhamento. Obrigada, querida. Disponha. Não sei por que que eu não estou conseguindo compartilhar a minha. Acho que agora vai dar.
Consegue ver? Sim, senhor, professor. Então, a gente queria só mostrar para vocês rapidamente aqui, ó, antes da gente abrir a palavra para vocês, né, pegando aí casos reais, né? E aí a pergunta é: como é que você pensaria nesses casos a partir do que a gente conversou aqui, né? Então, deixa eu ver se dá para. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Acho que dá. Então, vamos pensar no caso desse paciente, homem, 46 anos. Aí ele chega lá no consultório de vocês com a seguinte queixa: cansaço, fadiga e as pernas dele têm inchado no final do dia, né? E aí você recebe os exames dele, e aí você vê ali, ó, triglicerídeos 325, TGO 28, TGP 30. Ah, eu acho que ainda tem mais aqui. Ah, ele tinha mais, né? Ele trouxe mais exames. Homocisteína, que foi um exame que a gente não falou aqui hoje, né? Mas está 13, 13,32. A vitamina D, que nós também não falamos aqui hoje, está 15. E a B12, 437. Será que a gente já consegue visualizar aqui esse paciente? E, como a professora falou, a gente nunca vai olhar o exame do nada. A gente vai sempre olhar isso pensando no paciente, no quadro dele e na queixa que ele trouxe para nós. Então, a partir dessas informações, tentem aí dar uma refletida, né, no caso desse paciente, se ele chegasse lá no consultório de vocês. A outra pergunta é como é que a gente avaliaria esse paciente? Tá? A glicose 289, hemoglobina glicada ou glicolizada, não importa, é a mesma coisa, 11%. Gama GT 152, TGO 62. Como é que a gente avaliaria esse paciente, né? Ah, mas eu não sei a queixa principal. Ok, vamos dizer que esse paciente é mudo, mas ele chegou no consultório com esses exames. Como é que você avaliaria esse paciente, né? Aí, para completar, ele trouxe mais exames. TGP 85, ferritina 523, creatinina 0,60 e ureia 35. E a última questão que eu queria. Ah, ele trouxe mais. Ele tinha mais exames. Ah, ácido úrico 4,9, homocisteína 8,2 e a vitamina D 12,4. E ele ainda trouxe lá uma proteína C reativa de 3,17. Por fim, olha essa pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Ó. Se vocês recebessem esses 4 exames, eu queria que vocês pensassem. A doutora trouxe vários marcadores interessantes ali por tipo de paciente, né? Se é um paciente criança, se é recém-nascido, se é adolescente, se é adulto, se é idoso, né? Olhando esses marcadores aqui, qual é a idade que esse paciente deveria ter? Né? Triglicerídeos 169, hormônio tireoestimulante, né, que é o TSH 3,5, insulina 40 e hemoglobina glicada 5,6. Pensa aí, que idade deve ter esse paciente aqui, né? Aí vamos abrir agora aqui o áudio de vocês para a gente poder ouvir um pouquinho vocês. Se vocês têm alguma dúvida, mas principalmente sobre isso aqui. Sei que a gente tem alunos, né, uma audiência do exterior, a gente não vai se estender muito em função disso, mas alguém aqui gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Acho que é só levantar a mãozinha, né?
Doutor Cláudio, é Ui, assim, alguém levantou a mão que eu não estou vendo aqui. não. Não, eu acho interessante, o raciocínio é lindo, né? É gostoso de ver esse raciocínio. Vamos aqui, nós dois aqui. Acho interessante que existe uma chama a atenção quando você falou na questão hormonal, a dosagem do hormônio. Então, Aham. por esse ponto fundamental, a gente parte do princípio que não é um adulto. Uhum. Posso falar isso, Pode, né? Parte do princípio que não estamos relatando um paciente adulto, pela questão hormonal. nesse Mas eu vou caso. deixar aberto, eu só dei uma dica, né? O que que vocês acham aqui, pessoal? Outra coisa, a gente não falou de um marcador, né, que é um marcador muito atual hoje em dia, tem sido internacionalmente muito falado ele, que é aquele que está escrito embaixo da insulina ali, ó, está escrito Roma IR, tá? Ele é um marcador também do quadro glicêmico do paciente, ele é um marcador muito específico, ele é um marcador muito preciso, inclusive, porque ele é um marcador relacional. Ele vai relacionar hemoglobina glicada e insulina. Né? Então, ele é um marcador mais preciso, ele é um marcador mais refinado, digamos assim. E só para vocês terem uma ideia, a gente não falou sobre ele aqui, mas, por exemplo, Roma IR normal, uma relação normal entre hemoglobina glicada e insulina deveria ficar ali entre 2 e 2,5. Esse paciente aqui, o Roma IR é 9,2. Então, existe aqui uma disparidade muito grande na relação entre insulina e hemoglobina glicada. O que é, inclusive, já no caso do Roma IR, já é um preditor de um quadro de diabetes. Já. Alguém, alguém chuta aí qual é a idade desse paciente? Ninguém. Sabe que o professor, quando pergunta e ninguém responde, ele pode chamar alguém, né? Conta aí o contexto da história do paciente, que eles vão ficar mais animados, professor. Então, esse é um paciente que veio, né? Ele foi trazido por uma outra paciente, acompanhando, né, uma paciente. Essa paciente, ela tem 44 anos. Tá? Então, é uma paciente que a gente já acompanha há um ano quase. E aí ela trouxe na consulta esse paciente junto, que é um familiar. Tá? E aí ela tá, né, fez uma série de exames e trouxe esse quadro desse paciente. Ó, tem alguém aqui que é o Motorola Edge 60 Fusion, que a gente não sabe qual é o nome, diz que é uma criança com menos de 12 anos. Ah, obrigado, Bernadette. E aí, como é que será que a Bernadette chegou? Eu não sei se ela está certa. Quer dizer, eu sei, mas assim, será que ela está certa? E se sim, como é que ela chegou nesse raciocínio? Isso pode acontecer, né? Hoje, cada vez mais a gente faz atendimento online. Então, pode saber daqui a pouco da secretária de vocês mandar lá um conjunto de exames. E aí, lembra o que eu falei ali daquela parte de triagem? Pode ser que vocês não tenham essa informação inicial do paciente. É importante a gente saber qual é a idade do paciente para fazer essa avaliação. Alguém mais chuta uma outra idade aqui? Ninguém quer hoje, ninguém quer abrir o microfone?
Dá uma olhada quem tá. Ah, tem um monte de gente bacana aqui na sala. Gente, então eu vou falar, tá? Nesse caso, e depois a gente pode abrir para dúvidas aqui, tá? Isso aqui é uma paciente de 8 anos, gente. Tá? Uma paciente de 8 anos. Na verdade, ela é filha dessa minha paciente e ela tem 8 anos. Agora, vocês imaginem uma criança de 8 anos que os triglicerídeos estão 169, que a insulina está 40, 40 anos, 40, né, unidades por litro, né, e que o Roma-IR está 9,2. O que a gente pode falar para um paciente desses? Né? Qual é a conduta que a gente faria para um paciente, né, de 8 anos, né, uma menina de 8 anos, que tem um quadro hormonal todo disfuncional, porque a insulina é hormônio. Tá? Insulina é hormônio. TSH é hormônio da tireoide. Tá todo desregulado. Tá? Então, como é que eu vou. O que a gente fala para um paciente desses? Lembrem, a gente é naturopata, a gente não dá remédio. A gente não vai dar remédio, a gente não vai dizer assim, ah, essa menina vai tomar glifagem. Ah, essa menina vai tomar. Não, a gente não vai falar isso. A gente não recomenda remédio. Entendeu? Então, o que a gente falaria para esse paciente, né? Então, quando a gente fala que eu tenho que construir uma conduta, é isso, exatamente. Olha, eu vou ter que tratar os fundamentos. Os fundamentos, né? Quais são os fundamentos? Nós vamos ter que tratar de alimentação, exatamente, mudança de estilo de vida, né? Ah, sim, a Doroteia, eu nem trouxe, tá? Mas a Doroteia já falou uma outra coisa que tem lá nos exames dela. A vitamina D realmente está bastante baixa desse paciente. Tá? Então, é uma menina que reclama de dores, dores nas articulações, dores no corpo. Tá? É uma menina que tem um problema. Eu não trouxe também aqui o hemograma dela, mas ela tem um quadro alérgico bastante significativo. Tá? Então, é um paciente que a gente vai construindo, né, o entendimento, e à medida que a gente vai construindo o entendimento, e eu acho que uma das coisas mais importantes que a professora Cristiana falou, a gente não sai pedindo exame, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. A profissional que solicitou os exames para essa menina de 7 anos, 8 anos, ela pediu, por exemplo, estrogênio, testosterona, progesterona, estradiol, pediu LH, pediu um monte de exames que, gente, se eu conheço a cascata hormonal do ser humano, eu sei que na base da formação de hormônio tem dois hormônios, que é insulina, insulina e cortisol. Tá? Se esses dois hormônios estiverem alterados, não precisa nem estar os dois, precisa só de um, toda a cascata posterior, então nós estamos falando de estrogênio, todos os hormônios estrogênicos, eles vão estar alterados. Então, se eu já vi que a insulina dela é 40, eu não preciso pedir mais nada. Eu não preciso pedir mais nada. Pois não, professora? É interessante, né, a gente ver um exame desse, a gente vê a riqueza de informação que tem, né? Uhum, Quando a gente olha para um resultado desse de 3,5, a gente pode ficar assustado, né? uhum, Mas, na verdade, ele está dentro do normal. Ele está dentro exato. do normal para a faixa etária. Está me dizendo que essa criança está em crescimento normal. E Isso está em aí. fase de crescimento. Porque pode assustar, né? Pode Exato. assustar. Se fosse um adulto, não, tá? Não estaria Não, nele. não seria normal. Né? Impossível. Aqui o que eu estou dizendo, o que o exame aqui está falando é o seguinte: ó, o hipotálamo está produzindo, né? Exato. Até porque esse TSH não é um hormônio da tireoide, né? Uhum, Ele é um exatamente. hormônio, ele, apesar do nome estar lá, tireoestimulante, Não, não ele é. é um hormônio do hipotálamo.
Não Tá? identifica que está em crescimento Em fase saudável. de crescimento, exatamente. Né? Então, Mas são coisas que a gente vai identificando e que a gente precisa entender o paciente, né? E a partir daí, né, identificar. A Lucy perguntou qual é o peso dela, né? Se eu não me engano, a gente pesou lá no consultório, que foi no sábado agora, mas se eu não me engano, ela está com 61 quilos. Tá? 61 quilos. Tá? Gabriel levantou a mão. qual é o peso, doutor? Que eu não ouvi. Eu estava 61. 61. Pois é, essa paciente está sobrepeso, né? Exatamente. Sobrepeso. Normalmente era 22, 25, Tá? né? Tá bem sobrepeso. Ah, pois não, Gabriel? Sim, boa noite. Sim, boa noite a todos. É, eu queria, nesse caso, com base nesses exames que aparecem aí na tela sobre a criança de 8 anos, quer dizer que se um naturopata se depara com esses exames, não pode se assustar ou pode levar uma preocupação da parte do naturopata. Eu te diria, depende do naturopata. Eu acho que um naturopata bem instruído, ele não vai se assustar, porque ele vai entender que o que eu tenho aqui é um quadro, inclusive seria muito legal se eu trouxesse os exames da mãe e do pai, inclusive, porque todos estavam juntos na consulta, tá? E os três tinham exames, o que mostra ali um quadro de um estilo familiar de vida totalmente desregrado. Tá? Por exemplo, né? Então, respondendo, tá, Gabriel? Eu não fiquei assustado. Tá? Por quê? Porque olhando esse e outros exames, eu entendi que tinha uma relação direta com o estilo de vida. Tá? Ou seja, alimentação equivocada. Essa menina ela toma por dia 2 litros de refrigerante. Tá? Ela raramente toma água. Tá? E ela só se alimenta, só bebe praticamente refrigerante. Tá? Então, é mudança de estilo de vida. Então, para esse paciente, por exemplo, a gente não vai dar nada, né? A não ser uma boa orientação, uma boa condução alimentar para a família, né? Porque essa criança não compra refrigerante. Ela tem 8 anos. Alguém compra o refrigerante dela. Ela não compra bolachinha recheada. Alguém compra isso. Né? Então, são esse tipo de orientação cabe a nós. Então, lá no primeira live a gente falou sobre isso, né? Uma das funções importantes, né, do naturopata é essa função instrucional, da gente orientar, da gente educar o paciente. Então, a mãe ali no dia e o pai, o que, que eu fiz? Eu orientei com relação a quais eram os riscos que essa criança estava correndo. Essa criança está correndo risco iminente para a sua saúde. Né? Então, se os pais não fizerem nada nesse sentido, né, o quadro dela futuro, infelizmente, é um quadro de muito risco. Né? Às Então, vezes, eu te diria assim: um profissional bem instruído, Gabriel, olharia isso com uma certa tranquilidade. é verdade. Às vezes, doutor Cláudio, a gente pega um paciente desse, que é a rotina na nossa vida, né, clínica, e muitos, né, podem ficar assustados, mas um paciente academicamente bem preparado não fica. Uhum. Porque você pode fazer mudanças da epigenética, quer dizer, mudar os hábitos, facilita para que os filhos desse paciente criança hoje não tenham doenças genéticas. Que loucura Exato, isso. Se você exato, muda o estilo de vida hoje, muda o ambiente, muda a forma dos pais pensarem, você também pode fazer a mudança na vida, né, saúde do paciente, né? Eu, exatamente. no meu olhar, eu faria algumas prescrições de fórmulas para dosar, para diminuir alguns índices que estão mais altos. Mas o conselho, a mudança de hábito, mudança do hábito alimentar é riquíssimo. É Exato. preciso estar trabalhando em paralelo mesmo. Exatamente. Né? A Daniela falou tudo, tá? Basicamente, a alimentação dela cotidiana é isso.
refrigerante e bolachas recheadas, né? E excesso de tela, exatamente, né? Ou seja, ela passa o dia inteiro no celular, né? Quando não está na escola, está no celular, né? Então, vejam quantas informações. A gente nem olhou os outros, né? Os outros exames ali, os outros pacientes, né? Mas esse aqui ele é particularmente interessante porque ele traz uma série de informações, né, que a gente pode ir trabalhando, né, que a gente pode conduzindo, né? E isso que é o bonito, é a gente saber que tipo de orientações, que tipo de suplementos a gente vai dar. E aí, né, professora, eu acho que uma das coisas importantes também, eu também não atendo, né? Eu acho que a Bernadette falou, eu não atendo crianças, eu também não atendo crianças, né, assim, com tanta frequência. Mas a gente precisa saber, se chegar uma criança, que dose, por exemplo, né? Eu trabalho, a professora trabalha muito com fitoterápicos. Que fitoterápicos eu posso dar para uma criança? Tem fitoterápicos que eu não posso dar para a criança. Tem Dependendo da... doses Não. que podem ser muito prejudiciais para uma criança. Às vezes, para a criança, eu tenho que mudar o formato, né, da indicação. Não posso ficar dando cápsula para todo mundo. Não, talvez para a criança eu tenha que fazer formas mais amigáveis para ela, né? Então, não é porque eu não atendo criança que eu posso me dar o direito de não conhecer esses pressupostos, né? Então, a gente vai ter que conhecer sobre tudo isso, né? Exatamente. Às vezes, até, doutor Cláudio, é bom a gente saber, né, que o... É engraçado, quando você faz a naturopatia científica, a gente entende desses detalhes importantes. Por exemplo, se tem uma criança muito miúda e que você precisa... Muito criança, não recém-nascida e não pediátrica completamente, mas se tem uma criança que você possa fazer uma prescrição, em vez de passar uma cápsula ou uma tintura ou em gota, você pode prescrever, não em glóbulos, mas num adesivo, que existe esse adesivo, você sabe, que a gente Uhum. coloca na mucosa da boca da criança e ela não se engasga, não porque some e você faz a medicação perfeitamente. Exato. Às vezes é só na pele. Você aplica na pele da criança e está resolvida a questão ali. Mas tem que ter o conhecimento da naturopatia científica, senão a gente fica meio perdido nesses casos mais complexos. Exatamente. Casualmente, sábado também, eu atendi um paciente, foi o Dia das Crianças, no sábado. Um Uhum. menininho de 5 anos, né, que tem um quadro de superdotação e teve um episódio traumático na escola e isso repercutiu que ele estava com uma seletividade muito grande alimentar. Praticamente não se alimentava de uma forma muito incorreta. O que a gente fez? Fez o uso basicamente de suplementações via transdérmica. Então a gente fez, né, sugeriu que fizesse o uso, por quê? Porque se ele não está comendo, suplemento oral ele não vai usar também, né? Então adianta dizer assim, vamos dar cápsula para ele. Gente, ele não vai. Vamos dar xarope, ele não vai tomar. A Então, o mesma que coisa eu para o tenho... idoso, né? Exato. Então, o que a gente faz? Faz fórmulas transdérmicas, que a gente vai passar nutrição para ele, né, de aminoácidos, de vitaminas, pela pele. Existe hoje, né? Não é tão comum, mas hoje existem fornecedores, farmácias de manipulação, que são especializadas nesse tipo de processo. Tá? E que a gente pode. Esse menino voltou com 40 dias. A primeira coisa que ele entrou no consultório, ele disse: Tio, eu estou comendo de tudo. Né? Eu estou comendo franguinho, eu estou comendo arroz, estou comendo brócolis. Eu amei tomate, ele disse assim. Eu amei tomate. Então, assim, 40 dias. Né? Então, é algo muito prazeroso e é muito bacana da gente ver, né, que como isso funciona. Né? Alguns adultos podem dizer assim, mas isso aí é efeito placebo. Gente, efeito placebo não existe com criança, efeito placebo não existe com pet. A gente podia fazer uma aula aqui sobre pet, inclusive, porque tem naturopata que cuida de pet. Efeito placebo não existe com planta. E tem coisas que a gente pode usar, inclusive, de suplementos que afetam no desenvolvimento de planta. Agora vai dizer que a planta acreditou
que aquela vitamina ali funciona, por isso que ela se desenvolveu, né? Então, são essas coisas essas e outras tantas coisas que a gente acha que é tão importante que os naturopatas, né, do Brasil dominem e que isso seja cada vez mais assim levado para muitas outras fronteiras, né? Falar em fronteiras, eu quero agradecer o pessoal da Islândia, eu quero agradecer o pessoal da África, temos vários países da África aqui. Muito Agradecer obrigado. Suíça, França, Portugal, Espanha e Paraguai. E Olha, Brasil, que temos alguns bacana. países aqui É presentes. isso que é legal, né? A gente poder estar juntos aqui. A gente pede desculpas pelo adiantado da hora, Lá né? já são 2 da manhã, né? Imagina, gente. Então, assim, só para que nós possamos encerrar, última mensagem, tá? Eu vou pedir para a Regiane colocar novamente aqui para nós o link, tá? Aqui nos comentários. Nós vamos botar lá no grupo também. Né? A gente está com as últimas 15 vagas para o curso da semana que vem, da segunda-feira, curso gratuito sobre fisiologia da febre, né? Que é uma das questões mais fantásticas, né? A febre, que é tida como uma grande vilã, né? Na verdade, pode ser um grande instrumento de trabalho na mão de um naturopata bem formado, né? Eu diria assim, não sei se a professora Cristiana vai concordar, que a febre está para a nossa live de hoje, né? A febre está para nós aqui como um hemograma. A febre, ela informa muitas coisas. E não são só coisas ruins, né? Então, a febre, ela nos dá muitas informações e, além disso, a gente pode manejar a febre, né? Inclusive. Né, Pode professor? trazer ela para o nosso lado, né? Exato. A leitura da febre ela é tão fantástica que ela fala para você quando você está fértil, fala quando está infértil, fala Uhum. quando é uma virose, fala quando é um problema respiratório, fala quando é um paciente oncológico. Então ela fala, ela se comunica com você. É lindo, é Exatamente. perfeito. O curso está lindo, tá? Todo mundo vai ficar surpreso, porque o curso está maravilhoso. E nesse curso, a gente vai ter um anúncio, mas vai ser só para quem participar do curso. E aí a gente tem né, esse limitante que a gente, inclusive, não sabia da plataforma, né? Então a gente só tem agora, eu acredito que até depois desse anúncio aqui não vão ter mais 15, né? Mas a gente só está com 15 vagas. A gente pede para as pessoas que se inscreveram, né? Vocês não precisam se inscrever novamente. E quem se inscreveu, reserva a próxima segunda-feira, né? A partir das 19 horas, para participar, né? Não tira a vaga de quem, né? Se você não tem, eu não sei se eu vou poder participar, não se inscreva, porque eu tenho certeza que esse curso vai ser um grande divisor de águas, né? Para muitas pessoas, vocês vão entender algo fantástico, né? Que uma informação simples, que é a informação da febre, mãos de cada um de nós, né? Você não precisa ser um médico, não. Um bom naturopata maneja muito bem nessas questões de febre, né? Professora, mais uma vez, muito obrigado, né? Foram muitas informações importantes. Para quem está aqui no grupo, nós vamos colocar o material, né, depois, né, da live de hoje, mas a gente convida todos que quiserem e puderem participar da próxima segunda, né, desse curso sobre fisiologia da febre. Perfeito. Eu que agradeço por mais um convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu corri um pouquinho com o meu conteúdo, porque eu sabia que o Dr. Cláudio tinha vários casos clínicos, em pena que só Para conseguiu um, dar um. Mas tem vários. Então, assim, eu corri muito com o meu conteúdo para deixar um tempo maior para ele. Eu sei que eu falo demais, então eu dei umas cortadas ali para ver se a gente aproveitava um pouquinho do conteúdo dele também. não, com certeza. E assim, esse é um problema, né? É a gente saber cortar. Qual é o que que a gente vai cortar? É verdade. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado àqueles, né, que estão aí em outros países. Desculpe o avançado da hora e aguardamos todos, né, que quiserem e puderem na próxima segunda-feira.
Um forte abraço, uma excelente semana. Forte abraço, Deus abençoe Obrigado. a todos. Obrigado.